elevando seus braços ao céu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Teu coração faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher teu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. A mão do Senhor quando descia sobre o seu povo, mãos de unção, mãos de devolução. Para se fazer um rei, era preciso ungí-lo com o poder do Senhor. Um profeta também é um homem da unção. É aquele que tem a voz afiada, a palavra que seja capaz de destruir todo e qualquer poder de destruição. É aquela voz capaz de penetrar como se fosse uma espada, para cortar os grilhões, para cortar as algemas, para abrir os cativeiros. E outra coisa nós não queremos, minha gente: unção de rei, voz de profeta. E é o que o Senhor hoje quer nos conceder nesse dia. O Senhor quer que você saia daqui com aspecto real, nos dois aspectos, nas duas dimensões do termo: real de ser concreto, real de pertencer à realeza. Saia daqui real. Vamos embora para casa na realeza que o Senhor hoje nos concede e na realidade que hoje Ele nos entrega. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mão e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Vai tomando posse desse coração adorador, enquanto você vai se sentando. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Maria,
convido a abrir a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos sentando, gente, todo mundo, para não atrapalhar quem está atrás de vocês, tá? É a nossa fraternidade, né? Sendo aplicada. Isso, senta no chão mesmo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Apenas uma informação de exegese. Segundo os grandes estudiosos, a carta de São Paulo aos Gálatas, carta atribuída a São Paulo, né? Aos Gálatas, segundo os grandes especialistas em Novo Testamento, é uma das traduções mais fiéis, como se fosse um dos resumos mais fiéis do cristianismo. Pegue a carta aos Gálatas, leia do início ao fim, e você vai verdadeiramente mergulhar no espírito do cristianismo, o que Jesus propôs, o que a igreja pretende. A carta aos Gálatas, ela toda gira ela gira o tempo todo em torno da questão da liberdade. E a liberdade é muito cara dentro do contexto do cristianismo. Toda religião que seja honesta, né, vai buscar oferecer, por meio da sua reflexão, por meio da sua liturgia, a experiência da liberdade aos fiéis. E a carta aos Gálatas, ela o tempo todo fala da necessidade de se alcançar essa liberdade. Capítulo 4. Tal é, portanto, o meu pensamento. O tempo todo em que o herdeiro é criança, não difere em nada de um escravo. Ele, que é senhor de tudo, mas ele é sujeito a tutores e curadores até data fixada por seu pai. E nós, igualmente, quando éramos crianças, sujeitas aos elementos do mundo, éramos escravos. Mas ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher e sujeito à lei, para pagar a alforria daqueles que estão sujeitos à lei, para que nos seja dado ser filhos adotivos. Filhos, vós bem que o sois. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E como filho, também és herdeiro, e isto é a obra de Deus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. Muito interessante que essa palavra, ela é muito concreta e muito atual. Parece que o escritor já estava mergulhado no mistério humano, a ponto de compreender algumas coisas que até hoje ainda são difíceis de nós compreendermos. Fazer a comparação de uma criança com um escravo. Como é que uma criança pode ser comparada com um escravo? Uma criança é tão cheia de graciosidade, ela é tão linda, ela é tão cheia de encantos. Como é que eu posso dizer que uma criança tem características do escravo? E é simples, porque a psicologia evoluiu, a psicologia nos ensinou que uma criança, ela ainda não é capaz de fazer o processo da diferenciação. E você sabe que o egoísmo, ele nasce, no momento em que nós achamos que o mundo somos nós. O egoísmo, ele é sempre uma expressão de uma pessoa que não sabe diferenciar-se dos outros. Ele acha que o outro é uma continuidade dele. O egoísta é aquele que olha tanto para o seu mundo, o egóico,
Ele está tão ocupado do seu mundo que quando ele enxerga para os outros, quando ele olha para as outras pessoas, ele não consegue perceber que o outro tem o seu mundo próprio. Ele acaba entendendo que o outro é uma extensão da satisfação de suas necessidades. Você já experimentou isso um dia, minha gente? Uma criança, por mais linda que ela seja, por mais graciosa que ela seja, ela ainda está voltada por razões biológicas, ela está em processo de feitura, de amadurecimento, ela está inteiramente voltada para as suas necessidades. A psicologia nos ensina, você que já foi mãe, você que é mãe, Freud até interpretava isso como uma fase oral, onde a criança, ela não tem a capacidade de distinguir o corpo dela do corpo da mãe. A criança nessa primeira fase da vida, ela é tão egoísta, e ela não sabe que ela está sendo egoísta. É o processo de amadurecimento que vai levar à capacidade de diferenciar. Mas quando ela é um recém-nascido, quando ela é pequenininha, ela não sabe distinguir o corpo dela do corpo da mãe. Tanto é que tudo ela quer incorporar pela boca. Ela vê o mundo ao seu redor como uma continuidade dela, então ela morde tudo o que vê. A psicologia nos ensina que esse desejo de morder tudo que vem pela frente é um processo de incorporar e de manifestação dessa compreensão de que o outro é uma continuidade dela e que, portanto, ela pode morder e pode trazer para ela. Ela não tem diferenciação da mãe. Ela não sabe que a mãe é uma outra pessoa. Mesmo porque até pouco tempo, olha aqui a Salete, são duas pessoas, mas você vê uma só. A criança está intimamente ligada ao processo da mãe. Ainda ontem a Salete estava dizendo, padre, no final agora tudo vai ficando mais difícil, porque eu tenho que respirar para dois. Então eu me canso com facilidade. Tenho que evitar falar muito quando eu sei que vou pregar, quando eu sei que vou fazer um programa, que vou fazer uma animação, porque eu divido, a minha respiração vai para duas pessoas. A criança nasce dessa simbiose, gente. É uma simbiose. É um processo de viver juntos. E quando ela nasce, ela vai vivendo esse processo de achar que a mãe dela é ela. Por isso que uma criança sofre tanto na ausência da mãe. Se você retira um recém-nascido da mãe, o sofrimento é tão doloroso que isso pode marcar para o resto da vida como um trauma profundo de rejeição, de solidão, de medo, de insegurança. Quantas inseguranças estão dentro de nós hoje que são frutos lá da nossa primeira infância? Nossa mãe precisava trabalhar, não tinha o tempo suficiente para cuidar de nós, e nós ali naquela sensação de estarmos perdidos no mundo, não encontrávamos o corpo que antes era nosso. Por isso ela quer morder tudo que vê, não é assim? Se você deixar a sua criança, ela arranca a sua bochecha fora. O peito, a experiência de sugar o peito, a manutenção da vida, tudo passa pela boca. É a fase oral. É a fase de tentativa de incorporar o mundo pela boca. É aquela fase em que a criança não se distingue. O processo de distinção, quando você for ler o livro, você vai ver. Ele é importantíssimo na vida humana. O que é identidade? É a capacidade de distinguir-se dos outros. Eu sou eu e eu não sou você. No momento que eu digo que eu sou eu estou também afirmando que eu não sou o outro. É distinção. Mas esta distinção, ela só vem com o tempo. À medida em que a criança vai crescendo, é que ela vai percebendo que há uma outra realidade que não ela. E sair do egoísmo é você sair desta compreensão equivocada de que o mundo todo é você. E de que os outros todos estão a seu serviço. Você sabe muito bem o momento em que você precisa começar a explicar para a criança: meu filho, agora a mamãe não pode. É como se nada fosse dito, não é verdade? Porque ela não tem biologia, ela não está biologicamente preparada para entender essa frase. Piaget nos ensina muito a respeito da psicologia infantil. Ele vai dizer que uma criança, para compreender
alguns aspectos da vida emocional, ela precisa maturidade cerebral. Assim como eu preciso de maturidade cerebral de 7 anos, que é a idade da razão, não é? Que é a idade que a gente entra na escola. A criança precisa atingir 7 anos para ela ser capaz de articular alguns pensamentos mais organizados, mais complexos. Antes ela só sabe viver na simplicidade. Ela não tem muita capacidade de articular pensamentos difíceis. Então não adianta você sentar e falar como se ela fosse um adulto, ela não vai te entender. Você chegar para uma criança de 3 meses no berço e falar assim: filhinha, não chora agora, porque a mamãe não pode dar mamar agora. Eu tenho que ir ao shopping. Tem uma super promoção que a mamãe não pode perder. Tá bom. E continua o choro. Aquela criança ainda é escrava. Como assim, padre? Ela é escrava da necessidade dela, gente. Ela ainda não tem capacidade de articular que a ausência da mãe é temporária. Os especialistas em infância dizem que 1 minuto do recém-nascido longe da mãe pode parecer uma eternidade, porque ela não sabe lidar ainda com a categoria de tempo. Você sabe quanto tempo dura meia hora. Por isso que o seu pequenininho chora terrivelmente quando você fala para ele: filho, fica com a vovó que a mamãe só vai ficar meia horinha lá. Ele não sabe o que é meia hora, não. É melhor você fazer dormir e sair na hora que ele está dormindo do que ficar tentando explicar para ele. Ele não tem maturidade biológica. Aí se a gente vê uma cena dessa, você não sabe quem é mais burro, se é a mãe ou se é o filho. A criança ainda é escrava das suas necessidades. Na hora que der fome, não adianta dizer para ela: olha, eu vou colocar você para chorar no celular para a mamãe ver. Não. Ela não sabe quanto tempo dura meia hora, ela não sabe quanto tempo dura 15 minutos, porque ela ainda não é capaz de administrar essas informações. Ela ainda é escrava. Minha gente, a maturidade na vida de uma criança vai chegando à medida em que ela vai amadurecendo biologicamente, isto é, vamos lembrar de Piaget. O cérebro vai amadurecendo para captar informações mais precisas. Por isso que você compra joguinhos para os seus filhos. Os joguinhos esses que são todos pedagogicamente aprovados para tal idade da vida, eles estão a serviço da psicologia de Piaget. Quando você compra um brinquedo dessa natureza, você está comprando a ideia de Piaget, que dizia que o melhor jeito de você encaminhar uma criança para a maturidade é você deixando brincar com jogos que tenham regras. Regra simples. Essa pecinha amarela não pode vir para cá porque o quadradinho é vermelho. A pecinha amarela só pode ir para o outro lado onde tem a pecinha amarela. A pecinha vermelha tem que seguir a regra. São regras simples, mas que vão criando dentro da criança uma estrutura que Jean Piaget chamava de juízo moral. Sabe o que é juízo moral? É aquela capacidade que a gente tem de administrar uma informação. Por exemplo, proibido pisar na grama. Isso é juízo moral. É você capaz de você distinguir que não é certo pisar na grama. É interessante, veja bem, é uma lei, é uma regra. Mas eu não sou escravo dessa regra por uma razão muito simples. Eu sei o significado que há na regra. Aqui está a grande diferença. Uma criança é escrava no momento em que ela não sabe a razão da regra. Mas no momento em que ela compreende a razão da regra, ela deixa de ser escrava. Ela passa a administrar a informação que ela recebeu. E assim você vai amadurecendo a criança, para que ela possa, por meio de joguinhos simples, de brincadeiras simples. Não é o creu, não. Dançar o creu não amadurece ninguém, não. Joguinhos, brincadeiras criativas, coisas que você como mãe sabe que faz parte do processo do seu filho. Por isso que não é bom você ficar dando armas, brinquedos violentos, porque isso não vai educar o seu filho para a regra. Que regra há, gente, no videogame em que quanto mais se mata as pessoas, maior é o número de pontos? Quando meu sobrinho era criança, uma vez peguei ele brincando aquele negócio, e ele todo animado.
É proibido esse jogo. Mas eu consegui um pirata. 8 aninhos. E fica, como é que joga isso, Conrado? Você rouba o carro da pessoa, é assim, tem que roubar. Você não tem o seu carro, não. Você fica parado, é um videogame isso. Você fica parado na rua, na hora que vem, tem um sinal parado, você vem e põe a arma na cabeça do rapaz que está dentro do carro, joga ele para fora, bate bastante nele, que você pode fazer tudo isso no jogo, entra dentro do carro, rouba e sai atropelando as pessoas. Se você atropela uma criança, você ganha 1.000 pontos. Se você atropela um velho, você ganha 1.500 pontos. Se você atropela uma mulher grávida, você ganha 4.000. Gente, eu não estou inventando isso não. Quem conhece esse jogo aqui? Aí, ó. Esse jogo pode educar uma criança para a compreensão de regras? Nunca. Ele é o contrário. Veja bem o quanto isso é sábio. Nós só poderemos respeitar uma lei se nós tivermos ultrapassado o limite da ignorância cega. Quando nós somos escravos, nós não seremos capazes de obedecer a nada. Nenhuma regra será capaz de nos convencer de que vale a pena fazer aquilo. Por isso a palavra de São Paulo é uma palavra absolutamente atual para o contexto em que nós estamos refletindo. Porque também nós ainda temos características da criança no nosso comportamento. Também nós ainda trazemos as infantilidades nos nossos afetos. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a amadurecer. Nós ainda continuamos a insistir em ter características infantis, mas não as positivas, aquelas que Jesus salientava, como a simplicidade, a sinceridade. Não! Nós insistimos em trazer em nós ainda um arsenal de infantilidades, de sentimentos infantis, de sentimentos egóicos, que nos levam para um processo de egoísmo, onde a gente só pensa na gente, nas nossas necessidades e não mais nada. A escravidão dos afetos, minha gente, quando nós não sabemos equilibrar a nossa vida afetiva, quando nós não sabemos equilibrar as nossas emoções, nós viramos crianças. E prejudicamos as pessoas que estão do nosso lado, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser. Nós nos transformamos num desastre humano. Nós nos transformamos em verdadeiros monstros, porque se tem alguém que pode se transformar em monstro, é uma criança. Basta você não educá-la para as regras. Basta você permitir que ela seja infantil, além do tempo. Basta que você não discipline. Basta que você permita que ela faça tudo o que ela quer, ao seu tempo. Basta que você não observe o processo da maturidade, que lhe dará direito de exigir daquele filho na hora certa, o que precisa ser exigido na hora certa. Ah, padre, eu nunca aprendi sobre isso. Pois vai aprender, porque a mãe é você. É igual estudar para passar no concurso. Se você quiser ser bem sucedido na sua profissão, você terá que ser competente no assunto. Ser pai e ser mãe não é só colocar os filhos no mundo, não. É você, a partir do momento que sabe que essa criança está no seu ventre, você vai procurar estudar para saber quem você vai trazer ao mundo. Para depois você não ficar com aquela cara: eu tenho que levar meu filho para a psicóloga. A primeira psicóloga do seu filho tem que ser você, e você vai ser a mais competente, porque você vai conviver com ele 24 horas por dia. Não tem essa história, pariu o menino, jogou para fora, deixa que a vida cria. Não! Você está sendo tão infantil quanto ele. Pôs um filho no mundo, vai buscar livros de psicologia infantil para você educar bem o seu garoto, a sua garota, para que ele não fique criança além do tempo,
para que você permita que a infância dele seja no tempo certo, para que as emoções dele sejam articuladas de um jeito certo, para que as emoções dele sejam articuladas de um jeito certo, e ele não fique aquele garotão o resto da vida, que é incapaz de se doar por alguém, porque a infância dele está preservada dentro dele de um jeito negativo. Gente, a palavra é muito dura. A comparação da infância com a escravidão. Você deixar de ser escravo, olha a condição de escravo, o quanto é lamentável. Eu sou escravo de tudo aquilo que eu não sei. Se eu não sei inglês, eu sou escravo da língua inglesa. E alguém pode falar o que quiser para mim, que eu estou ali, ó. The book is on the table. Paul and Jenny are friends. Só. Tudo aquilo que você não sabe, você é escravo. É engraçado isso. Tudo aquilo que você desconhece tem de ser soberano sobre você. Pega um livro que você não entende nada. Pega um livro de filosofia daqueles mais complicados, e você se sente um besta lendo aquilo. Mas é porque você não sabe. No momento que você busca a compreensão, aquele texto deixa de lhe escravizar. Aquele texto deixa de ser poderoso demais sobre você. Minha gente, a nossa relação com as pessoas é a mesma coisa. Quantas vezes você temeu, você estava temendo aquela pessoa, é porque você não conhecia. E onde é que está a infância, a escravidão nisso? Em não ter coragem de abrir as portas para poder conhecer. Em você se limitar na resposta fácil, em você se limitar a ficar chorando sem fazer esforço. É próprio da criança dar birra. O que é a birra? É a incapacidade que ela tem de lidar com o fracasso. Eu queria que minha mãe comprasse aquilo e ela não comprou, então não vou nem para frente nem para trás, eu caio aqui mesmo. A birra é o reconhecimento do fracasso. Eu sou um porcaria, não consegui nem mover o coração da minha mãe para que ela comprasse o que eu queria. É a expressão mais dramática da infância, é a birra. Criança birrenta. Criança birrenta, se você não fosse os princípios cristãos que a gente tem, sobretudo o filho dos outros, você pega e enforca ali na hora. Não é verdade? De tanto, tenha coragem de assumir isso. Quantas vezes você não quis enforcar o vizinho? A birra é a manifestação pública da infância, da infantilidade, do excesso de infância. É aquela realidade em que a pessoa não sabe lidar, porque fracasso é emoção. Fracasso é sensação, gente. Quando você se sentiu fracassado, você sabe o aperto que o seu peito sofreu. Aquela sensação de vergonha. Meu Deus, eu não dei conta. Não tenho nem coragem de contar para os outros que eu não passei. E tem gente que é tão fracassado que reprova até no exame de fezes. Já está tão fracassado que não passa nem no exame de urina. Aí dá birra, chora, mas não faz nada, não se levanta para começar, para continuar a vida. Onde é que está o problema da birra? É que ela emperra a pessoa de tomar uma decisão. Tá bom, não comprou, vamos levantar e vamos embora. Mas a criança não sabe resolver essa emoção dentro dela, não. É você que vai ensinar. Meu filho, minha filha, não vamos comprar, pronto e acabou. E se ficar dando birra, vai ficar sozinha aí no meio do shopping. Ensine a sua criança a lidar com o limite. Ensine a criança a lidar com os nãos. Ensine a criança a lidar com a não possibilidade, porque senão você vai ter um monstro que vai viver dando birra, resolvendo, e você vai ter que resolver o problema porque ela deu birra, e quando ela estiver adulta, ela vai dar birra com a mulher dele. Gente, cá entre nós,
Quantas vezes na vida você dá suas birras também? Só que você não deita no chão. A sua birra é aqui, ó. Uma semana, 2 semanas, chateou lá dia 15 de fevereiro. Aí você encontra a pessoa 20 dias depois. Você está ótimo, na hora que você vê a pessoa... Aquela cara de neutro, né? Já viu gente que tem cara de neutro? Você nunca sabe o que ela quer. Vamos lá? Pode ser lá? Você que sabe. Eu tenho uma implicância de gente que só que você que sabe. Ela mesmo não sabe nada, e a gente tem que saber tudo. Até nisso ela é preguiçosa, para saber onde quer almoçar. O você que sabe é típico da criança que não tem coragem de manifestar. Porque depois, se der errado, ela joga a culpa toda. Mas eu falei que eu não queria vir aqui. Ou melhor, não falei não, eu só fiquei calado. Eu fiquei pensando, lá não é bom. Mas ele que você queria, ele... Aí ela joga tudo em cima de você, toda a responsabilidade de não ter dado certo o negócio. Infantilidade. Ô gente, não tem nada pior do que aquele espírito de porco que às vezes toma conta da gente. Igual se a gente acreditasse em espiritismo, né, nós ia fazer até um movimento. Tem hora que você está andando tão normal, de repente, o espírito de porco baixa. O espírito de porco é aquele que fica dentro do carro durante a viagem, falando só baixinho de vez em quando para outra pessoa assim: não sei, eu acho que esse caminho está errado. Mas não fala para o motorista não. Não dá opinião não. Ela vai ficando: gente, eu estou achando que está errado. Aí depois, quando estava errado mesmo, aí que ela abre a boca: eu falei. Eu estou aqui achando esquisito desde a hora que eu percebi. Mas aquele espírito de porco não abriu a boca na hora que precisava abrir, porque é criança mimada. A infantilidade preservada ficou ali, impedindo a pessoa de se manifestar. É escrava dela, ela não tem coragem de dar opinião, ela fica falando entre os dentes. Vá para o inferno, não tem jeito. Esse espírito de porco, o espírito de porco toma conta da gente com uma facilidade. Você entra aqui, o palco está sendo montado para o acampamento. Gente, eu estou ficando careca, é aqui, ó. É. Não é que eu percebi, ó. Eu não quero... Eu acho que essa câmera que está estragada, esse trem tem um furo aqui, ó. O espírito de porco, ele se manifesta em todos os lugares. Por exemplo, a banda vai ser montada, cada um arrumando seu instrumento, e o espírito de porco está lá. Ele está percebendo que tem alguma coisa errada. Sei. Aí na hora que o negócio começa, eu tinha percebido, eu não falei nada porque eu não gosto de ser enjoado. O cenário vai ser montado. Ih, tô careca mesmo. O cenário vai ser montado. Aí tá cheio de gente para arrumar. O espírito de porco é aquele que não pega uma agulha, ele não levanta uma palha, mas ele fica ali no canto. Tô achando que esse trem vai dar certo, não. Mas então vem e partilhe. Por que que pode não dar certo? Que às vezes a sua opinião será preciosa para nós. Gente, isso é a mesma coisa que dá birra. É a mesma coisa que dá birra. Só que nós, nas escravidões dos nossos afetos, nós damos birras de formas diferentes. Nós não temos coragem de deitar no chão e gritar. Às vezes tem, não sei. Lá no particular, né? A nossa birra emocional, ela se manifesta na nossa cara fechada, no nosso mau humor, na nossa resposta ríspida. É ali que a infância, essa que não deve ser preservada, vem para fora no nosso comportamento. A mesma coisa, minha gente. Duas diferenciações interessantíssimas que a criança não é capaz de fazer.
O tempo todo na vida nós somos ofendidos. Não adianta. Por mais que você seja aquela pessoa que fala assim, existem dois tipos de pessoas: as que me amam e as que ainda não me conhecem. Mesmo que você seja assim, por mais que você seja uma pessoa querida, que chama todo mundo de linda, né? Aquela simpática. Por mais que você seja assim, tem gente que não gosta de você justamente porque você chama todo mundo de linda. Tem gente que acha você felizinho demais e não gosta. Então nós sempre teremos alguém que não vai gostar da gente. E é bom que seja assim. Aliás, eu estava falando ontem, se tem alguém, os que não gostam de mim não devem estar suportando a canção nova esse fim de semana, porque só tem Padre Fábio. Aí você pega, o tempo todo você é ofendido na vida. Uma ofensa pode ser uma palavra, aquele olhar. Tem gente que sabe ofender olhando para a gente. Deus me livre. Há ofensas e há danos, perdas. Eu te pergunto, um olhar maldoso sobre você é uma ofensa ou é uma perda? É um dano ou é uma ofensa? É só uma ofensa. Mas a criança acha que é dano. Ele está me olhando feio, mãe. Não é assim? A manifestação é imediata. Ela não sabe diferenciar que uma ofensa não é dano. O outro me olhar feio não me prejudica em nada, minha gente. Prejudica se ele vem me dar um tapa, isso é dano. Se ele me dá uma rasteira, isso é dano. Se ele levanta uma calúnia concreta e difama, isso é dano. Mas um olhar, uma palavra maldosa, aquilo ali do dia a dia, isso é ofensa que nós precisamos saber jogar para fora o tempo todo. Muitos dos nossos traumas, muitas das nossas dificuldades emocionais, elas não nascem de perdas concretas. Nós não perdemos nada com aquela fofoca, nós não perdemos nada com aquele comentário, nós não perdemos nada com aquela ofensa, mas a gente viveu como se estivesse perdido. É a infância, é a escravidão do não saber. É impressionante, gente, que o processo de cura na vida humana, ele é sempre um processo de substituição. O processo de cura de Deus em nós, ele se dá no ato de iluminar a nossa inteligência, para nos dar condições de ver o mesmo fato com olhos diferentes. Digamos que você foi traumatizado lá na sua infância. Você foi traumatizado lá na sua infância, quando você não sabia o que significava um quarto escuro, e alguém lhe fechou dentro de um quarto escuro e disse para você que ali dentro tinha um monstro. Quem tem medo de quarto escuro aqui? Tem a coragem de manifestar? Pois é, são todos adultos. São todos adultos. E eu pergunto, o que um quarto escuro pode fazer mal a gente? Só uma canelada na cama, se você não vê. É um único mal que pode fazer. É você dar um chute. Sabe aqueles em dia de inverno? Você está de chinelo, aquele frião que você levantou para fazer um xixizinho, e você levanta e não vê a quina do armário e aquilo vai subindo. É você chutar alguma coisa. Mas quando você era criança, por alguma razão, por alguma coisa errada que você fez, e por uma imbecilidade daqueles que lhe educaram, sem saber lidar com sua peraltice, eles falam assim: vão fechar você naquele quarto onde tem um defunto. Tem um monstro aí dentro, viu? Gente, presta atenção na música que cantava para a gente dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta,
Pega essa criança que tem medo de careta. Como vocês eram boas pra gente. Como vocês entendiam de psicologia. Tinha aquela da floresta que era pior ainda. Quem lembra da floresta? Que largava a criança na floresta. Tinha uma assim, que era pior do que essa. Gente, imagina você querer acalmar uma criança falando para ela: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha que coisa terna. Que psicologia fantástica. E aí falavam pra gente que o boi da cara preta vinha pegar, que se a gente não lavasse a boca, o rato vinha roer a cara da gente, que você ia amanhecer sem a metade da cara. Só coisa bonitinha para falar pra gente antes da gente dormir. Aí fechavam você dentro de um quarto escuro e falava que tinha um bicho lá dentro. Minha gente, uma criança, ela não tem inteligência suficiente para saber que o bicho não existe. Ela acredita na palavra da mãe. O referencial de verdade que uma criança tem é o pai e a mãe. Se você fala que tem um bicho lá dentro e que vai me colocar lá para me expor ao perigo do bicho, eu vou acreditar em você. A emoção é uma forma de inteligência, eu falei isso ontem. Só que naquele momento que você é fechado dentro do quarto escuro, você vai viver tanto medo do bicho que está lá dentro, que você vai ficar traumatizado para o resto da vida. Aí depois, quando você cresce, você já até esqueceu a ameaça da sua mãe, você já esqueceu a ameaça do seu irmão ou de quem quer que seja que tenha colocado você lá dentro do quarto escuro. Só que hoje, quando você entra num quarto escuro, a sua emoção ainda é burra. Ela vem para fora, naquele medo, naquele pavor, e você não sabe controlar. Você não sabe controlar o sentimento adverso, contrário, que lhe enche de insegurança e de medo. Como é que você vai poder curar o seu coração, a sua mente deste medo de quarto escuro? Racionalizando. Então, se a emoção é uma forma de inteligência que te domina o tempo todo, você vai trazer agora a sua razão para viver o processo da cura da emoção. Isso é psicologia, estou inventando isso não. Isso é terapia. É aquilo que na hipnose consciente eles fazem a pessoa tomar contato com aquilo que traz o medo, com aquilo que traz o trauma e reconstrói a partir de uma reformulação racional. E você vai dizer para você mesmo, de vez em quando você vai se expor ao quarto escuro e vai mentalizar: este quarto escuro não pode me fazer nada de mal. Você cura o seu medo do quarto escuro assim. No início você vai ter pavor, mas à medida em que você for enfrentando a realidade, na dose que você puder, não se exponha demais ao medo, não, vá se expondo aos poucos. E você vai percebendo que o seu processo de criança é como se você segurasse a criança pela mão e dissesse assim. Eu acho bonito isso. Quem assistiu Chiquinha Gonzaga, aquela minissérie? Vocês se recordam do último capítulo, em que quem fez a personagem Chiquinha Gonzaga foi a filha de Regina Duarte, quando jovem, não é isso? A Chiquinha Gonzaga jovem era a filha da Regina Duarte, que eu não me lembro o nome dela, Gabriela Duarte. E a Chiquinha Gonzaga, já idosa, já adulta, foi a Regina Duarte. Gente, há uma cena memorável da teledramaturgia brasileira, que foi aquela última cena. Sentada na cama, as três Chiquinhas Gonzagas. A mocinha, a meia-idade e a idosa. Lindíssima cena. E as três pessoas, a mesma pessoa, em três fases diferentes da vida, conversando. A mais jovem, contando os erros do passado, e a idosa acalmando-a. Mas você fez isso porque naquele tempo
Você ainda não sabia disso, você ainda não sabia daquilo. A meia-idade, confessando alguma coisa que a envergonhava, e a idosa mais uma vez, dizendo a ela que ela não precisava se envergonhar daquilo, porque naquele momento da vida ela não tinha razões suficientes para compreender aquele fato daquele jeito. Gente, isso é muito sábio. Não importa quantos anos você tenha, mas utilize-se da sabedoria que a vida já lhe deu, para você sentar com todas as suas idades e você corrigir um pouco o seu passado assim. Como se você tivesse hoje a oportunidade de ter você criança no colo. Você já imaginou isso? Você hoje é adulto, com você criança no colo, dizendo a essa criança que ela não precisa ter o mesmo medo que naquele tempo, que você hoje está com ela, que o adulto está aqui para acompanhar a criança medrosa. Olha que coisa linda! Deus nos dando a oportunidade pelas fases da vida, pelas estações da vida, pela experiência do tempo, daquilo que a vida lhe proporcionou, você ter a oportunidade de se colocar no colo e de se curar dos medos do passado. Quem sabe você, mulher de hoje, olhar para aquela mulher que foi abandonada há alguns 5 anos atrás, 6, aquele abandono que marcou tão negativamente o seu coração, que feriu o seu brilho de mulher, e você dizer para ela: não tenha medo daquele abandono. Quem te abandonou não te conheceu. E quem não te conheceu, jamais poderia ter te amado. Jamais. Você ter a coragem de você se encontrar nas diversas fases da vida. Aqueles traumas da adolescência. Quantos traumas de adolescência nós temos? Você hoje, adulto consciente do que foi a sua vida, do que foram os seus medos, você ser capaz de olhar para você mesmo em fases diferentes da sua vida. Exerça a sua criatividade, gente. Que a sua oração seja assim. Que você, ao se recolher para rezar, você traga as suas fases da vida que precisam ser curadas. Se os seus maiores traumas nas emoções, os seus traumas dos afetos estão na infância, habitue-se a trazer a criança para o colo, a olhá-la nos olhos, a conversar com ela, a dizer a ela o que ela não sabia naquele tempo, mas que você já sabe hoje. Substitua o que é ruim por aquilo que é bom de hoje. É a experiência que você tem de permitir que Deus venha resgatar a sua alma machucada, o seu espírito doído. É você ter a possibilidade de se refazer na vida, para você não continuar arrastando este monte de decepções, que são frutos de uma fase da vida em que você não conseguiu compreender o que acontecia. Vocês que são músicos, a técnica que vocês têm hoje, quantas vezes vocês foram humilhados por serem ruins? Alguém era muito melhor que vocês. E há músicos que são maravilhosos hoje, que ainda são agressivos com os outros companheiros, porque ainda trazem a insegurança, não sabem que são bons. E vocês convivem com eles o tempo todo. Pode observar um profissional muito agressivo, que tem medo de discutir o que ele sabe, porque ele tem medo que o outro saiba mais do que ele. É aquele que num determinado momento da vida foi olhado nos olhos, foi chamado de burro, você não sabe nada, você não pode nada. Só que hoje ele pode, mas ele ainda continua com aquele registro de que ele não sabia. E naquele momento realmente ele não sabia tanto. O trauma ficou dentro dele, o registro, a emoção ficou negativa. Mesmo que hoje ele saiba que ele tem um conhecimento técnico muito apurado, a emoção é burra. A emoção trai. Eu costumo dizer, a emoção apaixonada, ela é sempre burra. Olha para uma pessoa apaixonada para você ver, gente. É assim. Vocês conhecem aquela música? Românticos são poucos, românticos são loucos desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. São tipos populares,
que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão, que passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Já ouviu isso? Você já viu uma pessoa romântica? Ela é quase boba. Se você olha depressa, você acha que é bobo. É porque o romântico está sempre apaixonado. E a paixão, ela costuma ser burra muitas vezes. Você corre o risco de ficar parecendo bobo. Tanto é que depois você tem uma vergonha danada daquele vídeo que foi gravado depois que você já tinha tomado umas. Final de formatura é sempre assim. Aqueles rapazes que nunca se abraçaram, estão tudo chorando, mas é tudo irmão. Não é assim? Último dia de aula, todo mundo toma uma cachaçinha para ter coragem de dar um beijo no amigo que vai sentir falta. A emoção vem para fora e ela vem de um jeito muito burro, não passa muito pelo conhecimento, pela razão. E você olha depois e fala, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer aquilo? É porque você estava no impulso da sua emoção, que muitas vezes não tem cerca. Não tem cerca. Não tem cerca. Só que muitas vezes você precisa voltar no tempo e olhar para aquela emoção que estava estragada e corrigir aquilo. Coisa boa é você ter a oportunidade, minha gente, de se reconciliar com você mesmo. Nenhuma reconciliação com o outro será possível se antes você não viver a reconciliação consigo mesmo. Nenhum perdão será concreto se antes você não se perdoar. Nenhum olhar será profundo se antes você não se olhar. Você não será capaz de encontrar absolutamente ninguém nessa vida se antes você não se encontrar. É a vida. Não importa o que a gente teve no passado. Deus nos dá hoje a inteligência para a gente poder olhar para o dia de hoje e reconstruí-lo com a força do poder do céu. Deus é especialista em cura. Deus é especialista em curar corações feridos. Deus é especialista em curar corações machucados. Deus é especialista em gente que não deu certo. Deus é especialista em gente que não sabe viver. Não fique fora desse grupo, não tenha medo dos seus medos, não tenha medo dos seus traumas, não tenha medo da história passada, não tenha medo daquilo que os outros fizeram de você. Tenha medo daquilo que você faz de você. Se há alguma coisa que nessa vida pode nos destruir, minha gente, não é aquilo que os outros fizeram de nós, é aquilo que nós permitimos que os outros façam de nós. Ao invés de ficarmos dando birra, lamentando, a minha vida é um inferno, Padre, minha vida não deu certo, ninguém me amou, ninguém me quis, ninguém me ajudou. Levante-se. Não é momento de birra. Não é momento de ficar lamentando o que não se teve. Deus é porta sempre aberta para que nós possamos descobrir um jeito novo, mesmo que você tenha 60 anos e durante 60 anos você não tenha sabido o que é amor, não importa. Seja capaz de trazer todas as fases da sua vida para a sua cama, senta com elas, console-as, porque o maior consolo que você pode receber da vida não vem do outro, vem de você mesmo, porque não adianta nada o outro lhe autorizar viver, se você ainda continua não se permitindo. Não adianta absolutamente nada que o outro sinalize sinal verde para você, se você ainda continua se colocando sinal vermelho, impedindo-se de ir adiante, impedindo-se de conquistar aquilo que o Senhor programou e preparou para você. Não adianta nada que o outro ache que você vai dar certo, se você não se convencer disso. Seja igual ao rio. O rio, quando eles colocam barreiras para ele não continuar, ele fica profundo. Ele não fica lamentando porque não tem para onde ir. Ele cria profundidade onde ele está. Seja rio.
Para de dar birra na vida, para de ficar lamentando o que você não teve. Abra os olhos porque você ainda pode muito, e é Deus que nos diz isso hoje. É Deus que nos assegura que a vida ainda não teve fim. É Deus que continua nos retirando da escuridão, do poder das trevas, no poder lamentável da birra. É Deus que ainda continua nos olhando do mesmo jeito como Jesus olhou para todos aqueles que passaram pela vida dele. Esse é o desconcerto do cristianismo. Deus ainda prefere os piores. Deus ainda prefere os que não deram certo. Deus ainda prefere os que são miseráveis. E o grande desafio está aqui, que no momento da minha birra Ele me encontra, que no momento da sua birra Ele te encontra. E fica parado, não diz uma palavra, espera a sua birra terminar, olha para você e diz: acabou? Terminou a birra? Agora levanta e vai ser gente. Falou desaforo para ele, ele nem escuta. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. O que é a voz do profeta? É a voz que tem o poder de calar aqueles que não sabem nada sobre a vida. A voz do profeta é aquela que se ergue para poder fazer cair toda a estrutura negativa, todo o poder do mal. A voz do profeta é aquela que desafia a mudança. Não, a voz do profeta não nos entorpece. A voz do profeta não pode nos fazer dormir. É acordados que nós precisamos estar. A voz do profeta é aquela que nos faz acordar para aquilo que na vida a gente ainda não sabia. A voz do profeta é aquela que nos dá coragem de olhar para aquilo que antes era insuportável. E muitas vezes, minha gente, o insuportável não está muito longe de nós, não. Aqui dentro. Quanto mais insuportável for o sentimento que eu tenho por mim, quanto maior for a rejeição que eu tenho por mim, quanto mais doloroso for o alimento dolorido, o alimento emocional que eu trago dentro de mim, maior será a minha incapacidade de me refazer. Expulsa isso dentro de você. É a mão do Senhor descendo sobre nós. Quem disse que você tem que levar este mal todo com você? Quem disse que você tem que levar as consequências da sua vida errada a vida inteira? Não! Isso é fase que passou. Hoje é tempo de recomeçar. Hoje é tempo de reviver. Põe a mão nesse coração e diga ao Senhor: cura as fases da minha vida, Senhor. Cura as fases da minha vida. Cura aquele momento em que eu não soube entender, Jesus. Cura-me de todas as minhas inseguranças, de todos os meus medos. Cura-me de todo o meu passado, Senhor. De tudo aquilo que foi oculto, que muitas vezes vem à minha consciência, gerando uma atitude doentia. Cura-me, Senhor. Cura-me de todas as minhas infâncias estragadas, de todas as minhas infantilidades. Coloca-me na coragem da batalha, Senhor. Coloca-me na coragem da luta, Senhor. Porque eu não quero ser um fracassado. Eu não quero ser escravo do passado. Eu não quero ser escravo da notícia ruim. Eu quero ser portador da boa nova. Eu quero ser portador da tua realeza. Eu quero ser real.
Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Toque em quem está do seu lado, põe a mão no ombro. Vamos fazer uma grande corrente nesse rincão? Vamos? Você não sabe aquele que você abraça, você não sabe qual é a dor que existe nele, qual é a liberdade, a necessidade de libertação que existe nele. Você não sabe. Você não sabe o quanto ele é escravo, o quanto ele é livre. Mas uma certeza você tem, e você pode ter agora. Ele é gente como você. Ele está no grupo daqueles que Jesus prefere. Diga isso a ele. Jesus prefere você. Jesus prefere você. Jesus é Deus. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Mais uma vez, bonito. Derrama sobre mim, bem forte, seu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Prepara esse lugar agora. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração. Grito de libertação e de vitória nesse rincão agora. Mais barulho! Mais barulho! Deu-me um coração adorador. Eu quero ver uma salva de palmas para Jesus! Cadê, gente? Uma salva de palmas para Jesus! Legal. Vocês aqui no Rincão estão conseguindo me ouvir? Não? Agora vocês estão conseguindo me ouvir? Legal. Então, gente, uma salva de palmas para Jesus! É, gente.